Oi. Eu estive refletindo um pouco, só um pouco, sobre as razões pelas quais eu estou aqui hoje. E eu fiquei refletindo, e quanto mais eu refletia, menos resposta eu achava. Mas depois cheguei a uma conclusão. Só existe um motivo pelo qual eu posso estar aqui hoje, junto de vocês. Porque talvez qualidades, prerrogativas, talvez eu não as tenha em profusão, mas eu achei que uma qualidade pelo menos eu tenho: ser amigo do pastor Jorge Mário. E amá-lo bem como toda a sua família. Desde hoje cedo, me emocionei ao ver alguns amigos aqui. Amigos que fiz no IAE, quando estive passando ali um período muito gostoso e especial na minha vida. Por encontrar o meu amigo Gustavo, a quem eu tanto estimo, a quem eu tanto amo também, bem como toda a sua família, João, professora Célia, minha professora na Universidade Federal do Paraná, o Tito e o Enzo, que são muito especiais para mim. Uma grande surpresa encontrar o pastor Walter, não sei se noivo ou esposa? Noiva. Aqui tive o privilégio de estudar com o pastor Walter por 4 anos no curso teológico, de maneira que vocês, que eu já conheço, me fazem sentir um pouquinho mais em casa. Agradeço desde já o carinho dispensado por essa igreja na pessoa do Lucas, que durante todo o processo nos bastidores arrumou tudo com muita dedicação, com muita coragem. Eu agradeço pela vida do Lucas, pela dedicação, tão jovem e tão dedicado às coisas de Deus. Você recebeu esse panfletinho? Recebeu? Quem recebeu? Está com você? Você podia pegá-lo? Às vezes a gente recebe tanto folheto na rua. Esses dias em Campo Grande eu parei em um sinaleiro, porque o sinal estava vermelho, eu aprendi que tem que parar. Eu recebi 8 folhetos. E você fica naquela situação, você não quer o lixo no seu carro, mas você quer também oportunizar um emprego para o indivíduo. E você fica naquela luta ética tremenda. Não sei se você vive essa complexidade ética ali nos sinaleiros, mas hoje elas existem. E às vezes a gente recebe tanta coisa que a gente não lê. Eu não vou ler a minha biografia, pode ficar tranquilo. Eu vou ler apenas o pensamento, porque eu acho que ele é relevante e eu acho que vai nos dar um norte para essa semana de oração. Se você estiver olhando para ele, é do seu lado direito, canto superior. Diz assim: um Deus fantástico que trabalha à noite, que faz horas extras para nos ajudar. Um Deus que nos momentos mais difíceis da nossa vida realiza as maiores obras, que no silêncio e na escuridão da dor nos faz tocar seu trono. Um Deus que não descansa para você descansar. Um Deus que nunca pestanejará até eu e você irmos ao lar. Esse é o Deus que eu aprendi a conhecer e a amar. Um Deus que trabalha no turno da noite da nossa vida. O título dessa semana de oração é extraído o título de um livro, onde o autor, pastor Rommel, demonstra talvez uma faceta do caráter de Deus que às vezes nos é esquecida. Esse livro falou muito ao meu coração, embora os temas que serão apresentados não tenham nada a ver com o livro, mas falou muito ao meu coração porque nos momentos mais escuros da minha vida foi quando Deus realizou as maiores e mais belas obras. Foi quando eu não conseguia enxergar nada, quando eu não conseguia ouvir a voz de Deus, quando eu não conseguia senti-lo, foi quando Ele demonstrou
o seu amor. Eu não sei quem é você. Eu não conheço sua história de vida. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje pela manhã. Eu não conheço sua família. Não sei se você está com o coração sangrando e com o celular ligado. Não sei se você veio para cá feliz ou se você anda chateado com algumas coisas que têm acontecido no seu mundo. Mas nessa semana de oração, eu não tenho outra ideia a não ser fazer com que Deus faça ser sentido por mim e por você. Um Deus maravilhoso, que enquanto dormimos, trabalha. Ellen White nos diz que enquanto descansamos, anjos do bem e do mal entram em luta corpórea pela nossa alma. Na escuridão da noite física que vivemos, Deus não pestaneja nunca, porque Deus é extraordinário. Ele trabalha no turno da noite. Eu não sei o que você pensa sobre uma semana de oração. Talvez você já tenha vivido dezenas de semanas de oração. Mas sabe, eu tenho percebido que uma semana de oração, ela depende muito mais de quem ouve do que de quem fala. A semana de oração está dentro do seu coração. Se essa semana de oração se resumir às pregações e aos hinos, ela será mais uma semana de oração na sua vida, e daqui a um mês você não lembrará dela. Mas se você separar essa semana para verdadeiramente orar mais, se você separar essa semana para verdadeiramente entrar em contato com Deus e ter um relacionamento, uma experiência única, verdadeira, sincera e intensa com Deus, você perceberá que o jubileu de prata pode marcar a sua vida e pode ser um divisor de águas. A semana de oração, a sua qualidade, a sua intensidade depende de você. Por isso eu gostaria de lançar aqui um desafio. Eu gostaria que você ousasse convidar alguém. Você já convidou alguém para vir a essa igreja alguma vez? Alguém que você já convidou? Queria ver sua mão. Você sabe que às vezes a gente convida, alguém aqui convidou e a pessoa não veio? Já aconteceu com você? Comigo também, né? Agora, sabe como é a maneira de você convidar para a pessoa não vir? É você falar assim: olha, está tendo uma semana de oração, aparece lá. Você está dizendo para ela assim: você desapareça da minha vida, nessa semana você não apareça. Um convite para uma semana de oração, primeiro você tem que explicar para a pessoa o que é uma semana de oração. Porque se você convidar ela para uma semana de oração, eu falo assim: esses crentes, eles estão orando a semana inteira, e eu não quero ficar orando a semana inteira, porque eu tenho que trabalhar também. Você tem que explicar o que é uma semana de oração para o seu amigo. Você tem que ir à casa dele, você tem que buscá-lo, você tem que trazê-lo. Isso é um convite. Que horas eu posso passar aí? E você traz o amigo. As pessoas que você ama e que você convive no seu dia a dia, pela graça de Cristo, merecem ouvir do Evangelho. Não permita que o esquecimento, que a vergonha, a timidez, a ética profissional impeça você de pregar o Evangelho. Traga alguém. Não permita-se sair de casa sem trazer alguém, sem ter convidado alguém de maneira concreta. Porque essa semana de oração, ela será para todos. Crentes e descrentes, adventistas e não adventistas. Eu espero que possamos ter uma feliz semana de oração. Muito obrigado. Corria o ano de 1953. Local, estádio Rose Bowl.
O que acontecia? Final da Liga Americana de Futebol Americano. O articulista desse artigo nos diz na revista Seleções que foi o jogo ou o campeonato de futebol americano mais equilibrado da história do futebol americano. As duas equipes que chegaram à final dividiram o país. Tinham simpatizantes em todos os estados norte-americanos. Eles queriam saber verdadeiramente quem ganharia aquele campeonato. Um campeonato extraordinário, motivou e mexeu com aquela nação. Quando os finalistas foram conhecidos dentro do campeonato, dia seguinte as bilheterias foram abertas e num prazo de 2 dias, todos os ingressos haviam acabado. Ingressos agora só na mão de cambistas. Na semana que antecedeu a final, os Estados Unidos parou. Todos queriam saber quem se tornaria, quem se sagraria campeão daquele ano. 2 horas antes do jogo, os portões foram abertos. Em 20 minutos, os locais foram tomados, todas as arquibancadas, grossas fileiras de policiais separavam as duas torcidas, os apupos, os gritos, os cantos das torcidas ecoavam. Uma quadra de distância podiam ouvir os gritos de torcida. A expectativa era muito grande. E o nervosismo daqueles jogadores, eu imagino, deveria ser maior do que o meu agora. E eles romperam então aquelas faixas, como sempre fazem e assistimos nos filmes onde aparecem cenas de futebol americano. Fogos foram lançados para o ar, os cronistas esportivos expectantes, e o início da partida foi dado. Um dos primeiros lances da partida, o indivíduo recebeu a bola e, no afã de fazer o touchdown, sai correndo desesperado com uma velocidade e habilidade jamais vistos naquele campeonato. Aqueles que estavam narrando o jogo não conseguiam acompanhar a agilidade do corredor, tentavam segurá-lo de todas as formas, ninguém conseguia, e nos primeiros momentos da partida, touchdown. E o menino tira o capacete, joga o capacete no chão, e enquanto está comemorando, percebe que alguma coisa errada aconteceu, porque é a torcida contrária que comemora. E os seus amigos o estão olhando, e alguns olhando para baixo, e ele fez o touchdown ao contrário. E essa história é verídica. Ele não sabia o que fazer, o primeiro período do jogo acabou. A história conta que Roy Hingle desceu ao vestiário, silêncio sepulcral no vestiário. Sabe o que é um silêncio sepulcral, né? É quando não toca celular na igreja. É o silêncio sepulcral. Silêncio sepulcral, ninguém falava nada, e o silêncio foi quebrado pelo treinador. O treinador disse assim: a mesma equipe, os mesmos jogadores que terminaram a primeira etapa voltam para o campo. Aí Roy Hingle se manifestou, falou assim: não tenho condição, o senhor está equivocado, eu encerrei minha carreira agora, não sou mais jogador de futebol, eu vou fazer outra coisa. Ele falou assim: não, você tem que voltar. Ele falou assim: treinador, o senhor não está entendendo, eu acabei com um sonho de uma torcida, eu acabei com o sonho dos nossos companheiros, dos nossos jogadores. O senhor sabe contra quem a gente está jogando? O senhor acha que a gente vai conseguir reverter isso? Eu não volto para o campo. A história na revista Seleções diz que o treinador se abaixou no nível de Roy Hingle, olhou dentro dos olhos dele e disse assim: filho, volta para o campo, realiza a maior partida da tua vida, o jogo ainda não acabou. Roy Hingle voltou para o campo, fez 3 touchdowns a favor do seu time, e o seu time se sagrou campeão. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Querido Pai,
se inicia uma semana de oração. Eu não conheço essas pessoas aqui. De algumas eu já conheci o sorriso, de outras até o timbre da voz, mas não sei quem são. Não sei que tipo de vida levam. Não sei o que aconteceu com elas nessa semana. Não sei se alguém aqui enlutado, se alguém aqui tem chorado porque alguém que ama tem estado já há algum tempo no leito de um hospital. Não sei se é aqui algum jovem, alguma jovem que tem levado uma vida dúbia entre o bem e o mal e tem uma angústia muito grande por dentro porque não consegue se livrar dos grilhões do pecado. Talvez existam algumas pessoas aqui indiferentes ao teu amor. Eu não sei, Pai. Mas o Senhor lê e sonda cada coração. Um dia um jogador fez um ponto contrário. Talvez alguém aqui tenha feito um touchdown contrário na vida, esteja sofrendo, magoado consigo mesmo, talvez magoado com outras pessoas. Talvez tenha errado de maneira tão profunda que não tenha ainda conseguido se perdoar. Mas, ó Pai, que nessa semana de oração todos nós possamos perceber o Senhor como nosso treinador. Que possamos todos voltar para o campo. Que possamos realizar a maior partida da nossa vida. Queira nos mostrar, Senhor, um cristianismo real, verdadeiro, bonito, intenso. Que a experiência que Paulo um dia escreveu, dizendo que ele era uma nova criatura, porque Cristo vivia nele, aconteça na nossa existência. Fica ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Deus tinha um sonho. Aliás, foi o sonho mais bonito de Deus. Um sonho mais bonito do que a raça humana. Nós somos a obra-prima da criação. Mas um dia Deus sonhou com algo maior do que a raça humana. Deus sonhou com algo maior do que a sua obra-prima. Deus um dia sonhou. Ele sonhou um sonho lindo, porque os sonhos de Deus são perfeitos e são lindos. E no maior sonho de Deus, Ele começou a, antes de executar esse sonho, Deus passou a amar o sonho. Deus passou a imaginar o sonho, a visualizar o sonho. O nosso Deus é um Deus que sonha, que acredita. Um Deus que ama antes que as coisas surjam. É uma capacidade que só Deus tem, um atributo só dele. Ele ama antes de surgir. E a descrição do sonho de Deus, do maior sonho que Deus já sonhou, nos é descrito na Bíblia, no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia. No capítulo 28, a partir do verso 13. Deus permitiu a Ezequiel descrever o seu maior sonho, privilégio do profeta, privilégio nosso, tristeza nossa. Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 13. Nesta versão, eu leio assim: dizem que existem 3 barulhos na igreja que são especiais. Sabe quais são, né? O farfalhar da palavra de Deus, o barulho da água
batismal e o barulho dos cálices nas bandejas de Santa Ceia. Nós vivenciaremos esses 3 sons muito especiais. Ezequiel 28:13 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus e andava entre pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Depois da morte de Cristo, o dia mais triste do céu foi esse aqui. Até o dia em que se achou iniquidade em ti. Lúcifer, portador de luz. Eu não sei se você já conviveu com alguém portador de luz, pelo menos luz intelectual. Você quer estar próximo, você quer bebericar, beber. Lúcifer era portador de luz. Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não havia ninguém no céu, não existia ninguém no universo maior do que Lúcifer. Toda a criatura foi feita por Deus perfeita, mas essa perfeição sempre foi passível de crescimento, de desenvolvimento. Mas dentro dessa escala de desenvolvimento, dentro da perfeição, Lúcifer tinha o mais alto grau dos seres criados. Os melhores talentos, a maior inteligência, a maior sensibilidade foi dada a esse ser, a esse sonho de Deus. Ninguém foi tão amado por Deus quanto Lúcifer. Era a obra-prima de toda a criação do universo. Esse era Lúcifer. E por Lúcifer ser esta pedra preciosa, esse esteio no céu, os anjos o amavam. Os anjos tinham em Lúcifer alguém como eles, mas a quem eles muito admiravam. Esse era o sonho de Deus. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho quando leio o Espírito de Profecia, nesses primeiros capítulos, história da redenção, patriarcas e profetas, mas me parece que Jesus, ele era muito próximo dos anjos. Nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde um concílio em 300 e qualquer coisa, foi estabelecido a homoousia. Os professores de grego enchem a boca e dizem assim, homoousia, que significa a mesma essência. Foi então ali, depois de muito estudo, chegado à conclusão de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuíam a mesma essência. Eles têm os mesmos atributos. No entanto, parece que existe uma hierarquia de função. Deus ama, Jesus se entrega, o Espírito consola, permanece. E parece que a função de Deus Filho era estar ali bem pertinho das suas criaturas. Talvez, são conjecturas, talvez em função disso, Lúcifer olhasse para Deus Filho e pensasse assim, mas ele é tão igual a nós. Entendem? Paulo diz isso, que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque o princípio celestial é diferente, né? Quanto maior você é no céu, mais você serve, mais você se humilha, mais você oferece, mais você dá. Esse é o princípio do céu. E por Deus Filho ser Deus desde a eternidade, ele sempre serviu. E nunca teve por usurpação ser Deus, sendo Deus.
Lúcifer não entendeu isso. Ele era perfeito nos seus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade no coração do sonho de Deus. Vocês conhecem a história. Houve peleja no céu. Jesus e seus anjos, Lúcifer e os seus anjos, 1/3 de um número que nós não sabemos o quanto, mas 1/3 é um número considerável. Vocês sabem que antes de Lúcifer ser expulso no céu, o Espírito de profecia nos descreve uma cena. A cena é de Jesus, Deus Filho, reunindo o coral do céu. Quem regia o coral? Lúcifer. Mas agora Jesus está no comando, Deus Filho. O Espírito de profecia diz que Deus Filho, Jesus, chamou a Lúcifer e começou a pregar para ele, mostrando os caminhos e os resultados dos caminhos que ele estava seguindo. O Espírito de profecia diz que o coração de Lúcifer estava empedernido. O maior de todos os pregadores do universo pregando, e um coração insensível de Lúcifer negava tudo, porque o orgulho faz isso. Ele enrijece as nossas emoções, ele bloqueia a ação do Espírito Santo. Mas Jesus continuou apelando ao coração de Lúcifer, e talvez no lugar mais bonito do céu, talvez por uma música composta pelo próprio Lúcifer, Jesus ergue a sua mão e ao baixar, o silêncio dos anjos se rompe e eles cantam uma música, cantam um hino. Nos é dito que o coração de Lúcifer estremeceu com a música e que ali, naquele momento, ele começou a se arrepender. Se nós pudéssemos presenciar essa cena, nós veríamos lágrimas nos olhos de Jesus, lágrimas nos olhos dos anjos, lágrimas nos olhos de Lúcifer. Mas sabem o que Lúcifer fez? Deu as costas e foi embora. A síndrome de Lúcifer continua. Quantos apelos você já ouviu? Quantas chances Deus deu a você? Quantas músicas você ouviu? Quantos sermões o Espírito de Deus quis falar com você e você fechou a porta? Eu estou falando para você que nunca saiu da igreja, mas que nunca nasceu em Jesus, que não sabe o que é isso e acha que não existe porque nunca vivenciou isso. Como professor de religião, eu fui professor por 4 anos. A gente ouve muitas perguntas dos adolescentes e muitas dessas perguntas, elas são tremendas e elas parecem que pegam você às vezes de surpresa. Dia 13 de setembro, um grupo de alunos me gruda na parede do Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro, e eles falam assim: e aí, professor, como é que fica agora? Eu falei assim: como é que fica o quê? Eu falei assim: não, o senhor ensinou pra gente. Eu falei assim: ensinou o quê? Não, é o seguinte, a gente teve um outro professor que dizia o seguinte, que a pessoa, quando se mata, não vai para o céu. Eu falei assim: opa, calma, não é bem assim. Tudo bem, quando a pessoa, ela decide tirar aquilo que não lhe pertence totalmente, é complicado, porque a pessoa, quando ela corre para a morte, ela corre para o lado oposto de Jesus, porque Jesus é a vida. Mas a gente não sabe o que aconteceu nos últimos segundos da vida da pessoa, e nós não somos ninguém para determinar, ou falar, ou afirmar, ou desafirmar que alguém está perdido ou está salvo. Eu falei assim: não, porque a situação é a seguinte, professor. Aquela turma lá do World Trade Center,
todo mundo ali se matou, os caras se jogaram ali. E aí, professor, vão para o céu ou não vão? Quer saber a resposta? Hoje é tarde. Bom, hoje é tarde. São perguntas complicadas. Pergunta complicada é: tudo bem, já entendi tudo, professor. Deus é onipotente, não é? É, Deus pode tudo. Deus é onisciente, não é? É, Deus é onisciente. Ah, tá bom. Então explica pra gente, professor, porque ninguém está entendendo nada. Está entendendo nada por quê? Está tudo certo, tudo claro. Não, professor. Era só Deus não ter criado Lúcifer. Tudo bem, ele não podia fulminar depois que pecou, todo mundo ia ficar com aquela dúvida. Ok, todo mundo entendeu. Mas era só não ter criado. Não cria, acabou o problema. Ou Deus não sabia que tudo isso ia acontecer? Sabia. Deus poderia não tê-lo criado? Poderia. Então por quê? Por que criou? Por que criou? Eu não sei se você tem respostas para essa pergunta. Eu tenho uma resposta que satisfaz o meu coração, não sei se vai satisfazer o seu. Mas eu imagino que se Deus não tivesse criado Lúcifer, ele seria um manipulador. Deus deixaria de criar em função da decisão da criatura no decorrer do seu livre-arbítrio. As ações de Deus não podem ser controladas pela ação de suas criaturas. Deus amou a Lúcifer mesmo e a despeito do que Lúcifer se tornou. Se Deus não criasse Lúcifer, Deus estaria, mesmo que ninguém no universo soubesse, manipulando a história da sua criação. Isso significaria que o livre-arbítrio seria uma mentira. E Deus não mente nem para você, nem para Ele mesmo. Deus não esconde, Deus não joga, Deus não manipula. Deus é o que é. Deus é absoluto. A ação de nenhuma de suas criaturas pode, em qualquer momento, determinar a ação de Deus. Em outro momento, os alunos, tudo bem, professor, mas é a gente que está pagando o pato. E você sabe que o pato hoje é valorizado, né? É a gente que está pagando o preço. Tudo bem, Deus criou Lúcifer, tudo bem, mas Deus poderia então não nos ter criado, ou nos ter criado em uma outra circunstância. Mas quando a gente vai a Gênesis, ao livro de Gênesis, existem alguns conceitos ali que estão intrínsecos, implícitos e não explícitos, que talvez nos abram a janela para entender um pouquinho o que aconteceu com Deus. Deus, quando Ele criou a raça humana, quando Ele começou a criar no princípio, latim diz, né, dixit Deus, fiat lux, et lux, facta est, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E quando Deus começou o processo da criação, depois de ter criado a sua obra-prima, Deus chama Adão e Eva e diz aqui, vem cá, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Vocês vão governar. Vocês serão os tutores de tudo isso aqui. Tem uma coisa, vocês vão poder se alimentar de tudo aqui, menos do fruto dessa árvore. Essa árvore aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero que vocês conheçam o mal, porque o mal é muito ruim. Vocês não têm noção e nem capacidade intelectual de entender o que é mal sem vivenciá-lo. Mas ele é a pior desgraça que pode acontecer, e existe um inimigo que vai tentá-los. Não se aproxime, Eva, não se separe de Adão. Todas as instruções foram dadas. E então Jesus, porque vocês sabem que o agente do Deus Trino estava ali presente na criação, mas vocês sabem que o agente da criação, quem disse haja luz e houve luz, foi Jesus. Vocês sabem que Jesus foi aquele que entregou as tábuas da lei para Moisés. Foi Jesus que estava na sarça ardente, foi Jesus que lutou com Jacó. É por isso que na palavra de Deus nós encontramos Jesus de Gênesis ao Apocalipse. A história da raça humana, ela começa, passa e termina em Cristo. E Jesus dizendo assim para Adão e Eva, olha, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Sabe o que Jesus omitiu aqui?
ele omitiu a profundidade da verdade, porque ele poderia ter dito assim: por favor, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se vocês comerem, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que me tornar uma criatura como vocês, e eu terei de morrer no lugar de vocês, eu terei de morrer a morte eterna, não a morte que vocês experimentarão, mas a morte eterna. Eu terei de morrer, eu terei de me separar do Pai, eu terei de deixar o céu. Não comam, porque eu não quero viver isso, eu não quero vivenciar isso, eu não quero esse cálice, eu não quero sorver o cálice, eu não quero passar pelo Getsemane, eu não quero passar pela cruz. Jesus poderia ter feito um apelo emotivo ao coração deles, mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque Jesus preferiu ter nos criado e passar por tudo isso do que não nos criar. O amor de Cristo por mim e por você foi maior do que o amor que Ele tinha pela sua própria existência como Deus. Isso é amor. Um amor que, se preciso, sofre. Nós servimos a um Deus que não se baseia na verborréia. Jesus falou assim: o que é preciso para salvar o ser humano é morrer por ele, eu morro. E ele veio e morreu. Ele não ficou no discurso, ele foi para a prática. Ele trabalhou o saber e o fazer. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Existem algumas pessoas que não conseguem compreender o amor de Cristo e por isso se vendem as migalhas que o diabo oferece. Existem pessoas que dentro da igreja, batizadas, frequentando há anos a igreja, não conseguem perceber a profundidade, a largura, a intensidade do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz, esse é o conselho de Paulo para Tiago, nos diz que antes de tudo, próton panton, antes de tudo, nós devemos buscar a Deus. Antes de tudo. Mas tem muita gente que não entende isso. Confiam na sua conta bancária, confiam na segurança do seu condomínio, confiam na blindagem, confiam nos seus conhecimentos acadêmicos e intelectuais, e aí quando nada dá certo, lembram-se de Deus. Algumas pessoas não entendem e não compreendem esse amor. Eu estava dando aula em um colégio de Curitiba. Dei aula em vários colégios. E um deles estava dando uma aula sobre as provas filosóficas da existência de Deus. Preparei a aula com toda a dedicação, amor, vibrei com a aula, estava todo empolgado, segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, todo empolgado, animado, feliz, e eu lá com guarda-pó, giz, explicando e mostrando e filosofando com a turma, e alguns estavam viajando comigo, e outros estavam viajando, de outra maneira. E tinha uma menina do lado da janela, já viu adolescente sentado, em sala de aula? Assim, eles ficam assim, ó. Eles ficam assim, e a menina com chicletes. Eu não sou contra os chicletes, tirando os problemas de saúde, mas não sou contra os chicletes. O problema é quando masca de boca aberta, né? Pá, aí é duro. E a menina ali, do lado da janela, mascando o chicletão, de repente levanta a mão. Eu geralmente não dava oportunidade para perguntar, só no final, separava os minutinhos ali, porque atrapalha, o negócio é filosófico. Mas ela levantou a mão, eu falei assim, se interessou por alguma coisa, eu vou aproveitar agora, depois posso perder. Ela falou assim: professor, quando é que a gente vai parar aí com essa palhaçada? Isso que palhaçada? Eu falei, esse negócio aí, professor, vamos parar com esse negócio, o senhor acredita em Deus, tudo bem, agora não quero obrigar a gente a acreditar em Deus. Professor, vamos falar de alguma coisa mais concreta, vamos falar de eutanásia, aborto, clonagem, vamos falar de alguma coisa concreta, que a gente cresça. Agora vai ficar falando de Deus aí, quanto tempo? Aí faltava um pouco ainda para terminar a aula, eu comecei a tudo bem, né? Acabou a aula, não tinha mais o que eu ia falar, acabou com a minha aula. Todo mundo saiu, eu tinha o costume de cumprimentar todos os alunos, porque era sala ambiente, o pessoal sai da sala, e eu
cumprimentando a turma, né? Quando chegou a vez dela, eu falei assim, você fica. Eu falei assim, fulano, eu não sabia que você não acreditava em Deus? Eu falei, senhor, eu não acredito não. Já acreditei, mas hoje eu não acredito não. Falei, é? O negócio é o seguinte, 2 horas hoje aqui na escola, 14 horas, eu e você. Eu falei assim, para quê? Ele falou assim, porque eu vou provar para você que Deus existe. Aí eu falei assim, está feito então. Só que eu estou dizendo, o senhor não vai conseguir. Eu falei assim, vou conseguir. Eu falei, não vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Pergunte se eu almocei aquele dia, só comentário bíblico adventista, e Champlin para cá, e Champlin para lá, e procurando, e buscando, etc e tal. Me armei com um arsenal. Na hora marcada, a menina chegou. Falei, isso é uma menina pontual. Ela chegou e eu falei assim, com a minha artilharia pesada, não vai dar nem para sair, essa menina vai sair daqui orando. Você cria algumas estratégias, né? Você começa do argumento mais fraco para o mais forte, né? Então você vai num crescente. Você vai que o negócio parece que não é nada e depois você vai aprofundando. E eu fui, né? Fui para um lado, jogava uma, ela saía, jogava outra, mas tudo bem, era fraquinha, jogava outra, ela saía, jogava outra, e ela ia para o outro lado, jogava outra. Comecei a ficar preocupado. O meu arsenal era grande, mas não era tão poderoso assim. E eu fui jogando, e aquela carta que você tem na manga estava próxima de acontecer. E eu joguei a carta da manga e não aconteceu nada. E eu pensei assim, meu pai, o que tem no coração de uma menina de 16 anos para ser tão dura assim? Eu vou contar para vocês uma técnica que é segredo pastoral. O pastor, ele vai desenvolvendo no decorrer do seu ministério uma capacidade de ouvir você e orar ao mesmo tempo. Não é que ele não esteja prestando atenção em você. Ele presta atenção no que você está falando. Mas ele ao mesmo tempo está ligado com Deus, para que Deus toque o coração. A gente começa essa técnica de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, subindo escada rolante e mascando chicletes ao mesmo tempo. Que é complexo, né? Os cidadãos às vezes não conseguem, você vai aperfeiçoando, aí você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu estava orando, eu falei assim, Senhor, essa menina, alguma coisa aconteceu, o Senhor precisa tocar no coração dela, porque com aquilo que eu possuía, não consigo mais. E eu não sei por que cargas d'água eu falei alguma coisa e a menina começou a chorar. E eu pensei, agora começou o aconselhamento. Tudo aquilo ali era preliminar. Deixei ela chorar bastante, chorou. Ela falou assim, professor, quer ouvir minha história? Eu vou lhe falar. Falou assim, eu nasci na igreja adventista do 7º dia. Passei por todas as escolinhas, hall do berço, primários, fui vindo, fui crescendo. Passei pelos adolescentes. Mas sabe, quando eu já estava ingressando nos adolescentes, eu estudava nesse mesmo colégio aqui. Todos os dias minha mãe me acordava para vir para a escola e minha mãe se ajoelhava comigo. E ali nós orávamos. E sabe o que ela falava nas orações dela, professor? Eu falei, não. Ela pedia a proteção de Deus para mim. Eu ia para a escola tranquila, porque eu sabia que eu tinha o meu guarda-costas pessoal. Era a minha segurança particular. Em uma determinada manhã, eu tomei meu desejum, fiz a oração com a minha mãe, me encontrei com a minha coleguinha que morava no mesmo condomínio que eu e fomos para o colégio. No caminho, 2 homens nos abordaram, professor. E nos conduziram para uma construção abandonada. Professor, eu não fiquei com medo, porque eu conhecia o meu Senhor. Eu conhecia aquele que me amava. E eu caminhava.
junto daqueles 2 homens, e eles nos levaram para dentro da construção, e eu comecei a ficar preocupado, e comecei a clamar, comecei a pedir, e a derramar lágrimas. Eu comecei a clamar a Deus para Ele interagir, para Ele fazer alguma coisa. Eles nos levaram para o interior da construção, professor, e ali eles nos violentaram. Professor, eu tinha 12 anos. Olha para mim, professor. Deus existe? Eu prefiro acreditar que Deus não existe do que imaginar que Ele existe e não fez nada. Professor, mar nenhum se abriu, muralha nenhuma caiu. Professor, Deus poderia ter mandado um anjo. Deus poderia ter feito um policial passar, alguém de bem passar. Deus poderia fazer qualquer coisa, um ataque epilético em qualquer qualquer coisa Deus poderia ter feito e não fez nada. Por isso eu não acredito em Deus. O que eu vou falar agora é teologicamente errado, mas eu falei aquilo para ela. Eu disse para ela assim: fulana, perdoe a Deus. Você precisa perdoar Jesus. Eu não tenho respostas para você, mas eu sei que um dia Jesus vai fazer com que você sente no colo dele. Ele vai te explicar o que para nós é ilógico, o que para nós não tem razão. Mas você só viverá esse momento se você perdoar Jesus. Eu sei que você não entende, eu também não, mas confia. Talvez aqui nessa manhã você não entenda, mas confie. Confie, porque um dia todas as respostas virão. Eu caminhava pela rua 15 de novembro em Curitiba, Rua das Flores. Alguém conhece aqui, Rua das Flores? Eu caminhava no meio da multidão, era professor de Bíblia, usava cavanhaque, um bonito cavanhaque. E eu caminhava pela rua 15 e de repente eu escutei uma voz que saía, se sobressaía na multidão, que dizia assim: ô cavanhaque! 5.322 pessoas caminhando na rua 15, 714 usando cavanhaque. Continuei caminhando. De repente, ô cavanhaque! Eu fui continuar andando, né? Os 714 pararam, olharam, continuaram olhando, continuaram caminhando. E aí então, aquela mesma voz, o mesmo timbre disse assim: ô professor de religião de cavanhaque, sou eu, presente. Agora não tinha saída. Ex-aluno: ô fulano, aquele abraço gostoso e tal. E eu perguntei: e aí, como é que você tá? Aí ele falou assim: ô professor, eu tô mal. Eu falei assim: então vamos comprar um Eno para você? Eu falei: não, professor, eu tô falando sério. Eu falei assim: o que aconteceu? Ele falou assim: professor, o senhor tem tempo? Não tenho, mas a gente vai achar o tempo. Os orelhões ali na rua 15, eles têm um design único ali em Curitiba, os outros não são, ou a maioria não são. Eles têm um corte reto do lado e a gôndola é só atrás, mas aqui ele é reto. Eu escorei de um lado, ele escorou de outro, manipulamos o meio de comunicação e ele começou a contar a sua história. Ele falou assim: bom professor, a parte mais bonita da história é que eu vou ser pai, 17 anos. Eu falei assim: olha, não era isso que Deus queria para você, eu acho que poderia ter um momento, mas agora que você vai ser pai, seja o pai que você não teve.
Eu conheci a história dele. Menino carente. Viveu alguns anos no lar dos meninos do Xaxim, lá em Curitiba, abandonado pela família. Tinha família, mas foi abandonado. Falei assim, seja o pai que você não teve. Ele está certo. Bom, professor, é o seguinte, tem coisas boas, coisas tristes. Falei assim, então fale as boas primeiro, que né, amortece as ruins. Falou assim, não, eu estou trabalhando em 2 empregos. Eu falei assim, yes! Tanta gente desempregada, você com 17 anos, 2 empregos? Eu falei assim, puxa, que legal. Eu falei assim, pois é, professor, estou ganhando dinheiro. Eu falei assim, se imagina, né? Com 2 empregos, a gente imagina que vem um dinheirinho. Ele falou assim, não, professor, é muito dinheiro. Eu falei assim, é muito dinheiro quanto? Ele falou assim, não, eu estou morando aqui no centro, num apartamento com 4 quartos, tem 2 suítes, as 2 com hidro. Pô, os professores faziam vaquinha para ele participar das Olimpíadas da escola. Eu falei, me conta o segredo, né? Vai que eu aprendo. E ele pegou e falou assim, professor, um desses empregos complicado. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, professor, é que eu estou trabalhando no sábado. Eu falei, estou trabalhando no sábado, professor, e complicado. E o que você faz? Não, eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu falei assim, puxa, que legal, parabéns, fico feliz por você. Eu falei assim, e o outro emprego? Não, o outro emprego eu não trabalho o tempo todo. Você não trabalha o tempo todo? Não, é de quarta-feira em diante, de quarta a domingo. Ah, é? Interessante, como é que você faz? Não, contabilidade é no período integral, de manhã e à tarde, e esse segundo é à noite. Você, é à noite? E o que você faz? Esse que é o problema, professor. Eu danço numa boate gay aqui em Curitiba. Eu olhei bem para ele. E por que você está fazendo isso? Eu ganhei dinheiro, professor. Cansei de ser pobre, miserável e depender dos outros. Não estou roubando. E aí? Ele falou assim, aí que a minha vida é um lixo. Professor, o senhor está vendo aqui o Dennis Snook? Falei assim, sei. Falou assim, ontem à noite de madrugada, às 4 horas da manhã, eu arranjei briga com um indivíduo. Fiz ele se ajoelhar na minha frente e descarreguei o revólver na cabeça dele. Aluno da escola adventista. Falou assim, professor, o senhor não acredita. Não saiu uma bala. Eu dei um chute nele e falou assim, vai embora daqui, piá. Falou assim, agora, professor? Agora eu comprei essa automática hoje de manhã. Ele me mostrou. Falou assim, professor, eu não consigo trabalhar nesses 2 empregos, porque eu começo a dançar às 11 da noite e paro às 3 da manhã. E aí então eu comecei a fazer o que me falaram para fazer. E o que falaram para você fazer? Falaram que eu tinha que cheirar cocaína, porque só assim para conseguir. E você começou a cheirar, comecei. O problema, professor, eu me viciei. E eu não quero trabalhar para pagar a droga. Então eu comecei a repassar droga para manter o vício. Agora eu sou traficante, dançarino, estou jurado de morte. Se tiver que matar, eu mato para poder viver. Professor, o senhor está vendo aquele senhor ali que está passando agora? Aquele senhor de cabelo grisalho do lado do outro? Há 1 semana eu saí com ele. Professor, minha honra, eu não tenho mais. Professor, o senhor não sabe o que é esse mundo. Você não sabe o que eu tenho vivido. Professor, eu tenho cartão de crédito, cheque especial, moro num baita de um apartamento.
mas o que eu entreguei não tem preço. Eu já não sei se eu sou hétero ou se eu sou homossexual. Eu faço pelo dinheiro, mas faço. Aquele menino começou a chorar. E o bandido, traficante, assassino em potencial, desapareceu. Voltou a ser aquele mesmo menino que pedia silêncio para os amigos para escutar a aula de religião. Era ele que ficava no fundo, ei, para aí, professor, porque ele queria ouvir. Aquele menino disse assim: professor, eu cantava no coral, professor. Eu cheguei a ser diretor dos jovens. Olha para mim, você pai. Professor, um dia desses eu estava dançando e lembrei de uma aula de religião sua. Eu comecei a chorar enquanto dançava e não parava mais. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Aquele menino olhou para mim e disse assim: professor, o que eu faço? Eu olhei para ele, contei uma história e disse assim: volta para o campo, a partida ainda não acabou. Realiza a maior partida da tua vida, cara. Volta para o campo, a partida ainda não acabou. A sua partida não acabou. Você ainda tem mais um tempo. Nós vamos ouvir uma música agora. Pode vir. Eu não sei se há alguém aqui que precisa desse reavivamento que o pastor Jorge Mário falou. Eu não sei se existe alguém aqui que precisa dessa reconsagração. Mas a letra dessa música, ela se confunde com a minha história, com a tua história de vida. A letra diz assim que, ao colocar-me em tuas mãos, Senhor, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que vivi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje eu te entrego outra vez. Existe alguém aqui que precisa se entregar outra vez ao Senhor Jesus? Só você sabe o te dar o contrário que você fez. Talvez a sua esposa não saiba, talvez seus pais não saibam. Mas se existe alguém aqui que precisa dessa reconsagração pessoal, que precisa olhar para cima e enxergar mais do que madeira. Se existe alguém aqui que tem o coração sangrando, embora nas rodinhas de amigos esteja sorrindo e dando risada. Se existe alguém aqui que precisa dar um norte, uma direção na sua vida. Se existe alguém aqui que precisa desabafar para Jesus e falar assim: Senhor, eu sou um lixo e o Senhor sabe o lixo que eu sou, mas me ajuda
me ajuda a poder respirar, me ajuda a qualquer coisa. Se existe alguém aqui que precisa falar isso para Jesus, enquanto a música estiver sendo cantada, esse é o momento. Eu não vou pedir para você se levantar, para você vir aqui à frente, não vou fazer isso. Mas é o teu momento com Deus. É o momento de você fechar os olhos e orar e conversar com o teu Criador. Aquele que sonhou com você quando você estava no ventre da sua mãe. Aquele que viu você sendo formado, aquele que conhece a tua educação, que conhece a tua história de vida. Aquele que te ama, que sofre por você, que chora com você e que há tanto tempo tem clamado para você ouvir, que há tanto tempo tem pedido para que você dê uma chance para Ele. Porque Deus não precisa mais do que uma chance para fazer uma revolução na sua vida, porque Ele não erra. É a transformação verdadeira, genuína, é um nascer de novo, é o reavivamento espiritual, é a chuva serôdia. É disso que eu estou falando. E é isso que o Espírito Santo está falando com você. Porque eu sei que para alguns aqui nessa igreja, há um calor dentro do coração agora e o Espírito Santo que está se manifestando na sua vida. E se você sentir o desejo, converse com Deus, faça um pacto com Ele, de nova vida, um novo começo, uma reconsagração, um reavivamento. Porque a letra dessa música é a tua história, é a minha história. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Quero o
poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. Amém. Colocai-vos em pé, vamos orar. Querido Pai, cada um de nós aqui tivemos um momento contigo. Cada um de nós aqui derramou sua lágrima por fora ou por dentro. A lágrima que corre no coração é a mais doída que tem. O Senhor estenda uma segunda chance para cada um de nós. Que o Senhor torne a apiedar-se de nós. Davi entendeu. O Salmo 8 ele descreve, ele sabia que não era nada. Mas que em tuas mãos ele era um privilegiado. Ajude-nos a termos uma compreensão semelhante. Que somos pó, mas que em tuas mãos somos mais que vencedores. O Senhor ouviu a oração de cada um de nós. Atenda-nos segundo a tua misericórdia. Fica conosco durante essa semana. Traga as pessoas que deveriam aqui estar e não estão. Busque-as onde quer que morem. E que aquelas pessoas que o Senhor separou para estarem aqui, que venham à tua casa de oração amanhã à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.